Boa tarde, amigos, quase boa noite, neste final de tarde em que escolhemos nos recolher, aquietarmos nosso pensamento, nossas ideias, para compartilharmos esse momento de prece que a Casa de Fabiano de Cristo oferece, mesmo que de forma virtual, é o meio que temos para mantermos as atividades do nosso lar sem comprometer as medidas de distanciamento social e segurança. Nessa tarde, nos toca o capítulo 13º, nos itens 7º e 8º, convidar os pobres e os extropiados, dar sem esperar retribuição. O Evangelho nos diz assim, Evangelho segundo o Espiritismo, item 7º. Disse também aquele que o convidou: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achava à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Esse texto está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, versículo do 12 ao 15. E aí vem a explicação do Espírito Verdade. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscamos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago de seu pensamento se revela nessa proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhe honra ou, a seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhe presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. E este ensinamento desses versículos do capítulo 14 do Evangelho de Lucas são cada vez mais presentes
na conjuntura que vivemos atualmente, saindo de uma pandemia que assolou o mundo, não só o Brasil, mas o mundo, e ainda sentindo os reflexos desta doença bastante perversa e que ainda há graça em nosso meio e ainda faz muitos famintos do pão e da alma. Por isso, o nosso cuidado, o nosso carinho para com os irmãos menos favorecidos. E fica-nos o convite para praticarmos a caridade desinteressadamente, aquela caridade que significa dar ou doar-se, dar do que se tem e doar-se do tempo que às vezes nos falta, mas que escolhemos dedicar aos nossos irmãos mais necessitados, aos nossos irmãos adoentados ou adoecidos, naqueles momentos em que podemos, de alguma forma, nos chegar a eles, trazendo a palavra carinhosa, o abraço amigo, a palavra que conforta e produz esperança. São formas de caridade, sim, porque nesses tempos de pandemia, de recolhimento social, uma palavra, um telefonema, uma visita na medida do possível, são sempre muito bem recebidos por aqueles que isolados se fazem. Então, por isso dizemos, muito oportuno para o momento, o Evangelho de São Lucas, quando nos chama a caridade, o amor, o esquecimento do egoísmo, aliás, o divórcio do egoísmo. O egoísmo somente nos aparta e nos isola. Ao contrário disso, o amor, a mansuetude, a caridade, a benevolência nos elevam aos patamares que Jesus nos convida. E este é o convite da noite, então, que possamos refletir, meditar nesses momentos, objetivando buscar uma forma, acolher um convite e prestarmos a caridade, quer material, mas principalmente a caridade da boa ação, a caridade da boa palavra, a caridade do carinho desinteressado. Eram essas, então, as nossas impressões para esse final de tarde, pedindo o amparo, a proteção da cúpula espiritual da Casa de Fabiano de Cristo e das falanges de Fabiano, das falanges do bem, das falanges que cuidam, que curam, que orientam os espíritos como nós que jornadeiam no plano terreno. Muito obrigada e que assim seja.